Interessante, Sérgio, uma coisa que é importante existir essa parceria, vamos dizer assim, essa intimidade, essa interação entre a equipe, porque, assim, nós três aqui, por exemplo, temos uma característica muito similar, todos nós. Somos, assim, condescendentes em alguns momentos, não temos esse temperamento sanguíneo, colérico, de sair atropelando as coisas, somos muito de ouvir Deus falar, conduzir. Mas é interessante que como que Deus usa essas características que a gente tem, e muitas vezes, por exemplo, um de nós está acariciando a pessoa, e de repente Deus usa o outro para vir com chicote, entendeu? Dá aquela confrontada assim, básica. Não que um só tenha essa característica. Talvez, entre nós três aqui, talvez eu mais faça isso. Não sei, posso estar errado. Mas assim, no sentido de até mesmo entre a equipe. Né? Entre a equipe, talvez, não é porque eu seja o líder, mas às vezes o pessoal acha mais sério. Mas então eu venho e entro pegando. E aí vem o Guerra, mas dá aquela acolhida, ou o Rogério. Ou às vezes Deus inverte a situação. Sim. Deus pega pesado no sentido de dar aquela chacoalhada para acordar. Opa, tá na hora de eu despertar. E o outro vem como paizão. Olha, vai firme, continua, não desanima não. Faz parte, é isso mesmo. Né? Eu sei que tem pessoas que às vezes não gostaram de um posicionamento que eu tive, de uma atitude que eu tive, e aí depois tenta procurar um dos dois para falar, nossa, o pastor pegou pesado demais, não sei o quê. Mas como ambos sabem exatamente que não vai ficar assim, não, o pastor Rogério... Não. Vai entender isso, não, olha, eu acho que você estava errado mesmo, que você precisava dar uma acordada. Talvez, às vezes, até de uma maneira diferente, né? Para considerar a desigualdade das pessoas. Exatamente. Então, assim, isso é ótimo, porque traz o equilíbrio em todas as coisas e faz com que tem horas que nós precisamos ser abraçados, tem horas que todos nós precisamos ser confortados, tem horas que nós precisamos ser desafiados, chamados a atenção, até mesmo com ser chacoalhados para a gente acordar, puxa, eu não tinha pensado nesse aspecto. Né? Então, assim, a gente precisa disso. Tem horas que a gente precisa ser desafiado. Cara, vamos lá, se você continuar nisso aí, você vai ficar quanto tempo nessa posição? Não é? Então é preferível que Deus nos use, nesse sentido, do que Deus usar, né, os seus mecanismos de nos acordar, despertar. Né? Às vezes pode doer mais, mas assim, é a forma de tentar nos resgatar. A tesoura pode ser maior, né? Tem gente que vocês, na experiência de vocês aí do dia a dia, eu pergunto, tem gente que não quer frutificar? Tem. E quais são as causas disso? A primeira delas é comodidade, mas eu vou deixar o Rogério falar. O Rogerinho ali, ele se lembra? Já se espremeu todo ali. Ele falou assim, já deve ter umas 3 na cabeça. Mas, a gente ri assim, mas é sério. Mas é um negócio sério que mexe com uma história de vida, né? Exatamente. E uma das coisas interessantes, eu quero só pegar o gancho no que o Rogério estava falando agora, que essa característica de que em determinados momentos cada um de nós é usado de forma diferenciada faz com que o ministério, como ministério, frutifique. Porque muitas situações, eu estou caminhando com a pessoa e não estou, por causa até mesmo da minha caminhada com aquela pessoa, enxergando determinados pontos que o Guerra ou o Rogério pode chegar e em um olhar ele identificar. E coisa que eu não tinha identificado ainda. Exato. Então, essa facilidade de relacionamento e essa interação que o Espírito gera, né, porque isso é o Espírito que gera, não adianta, facilita com que o ministério como um todo frutifique. Né? E sai daquela perspectiva da personalista, né? Exatamente. É o fulano, é o pastor, não. É a equipe. É a equipe. E a gente tem essas dificuldades, às vezes, virar e falar assim, olha, já fiz isso e isso com fulano, e não rompeu. De repente, uma pergunta que o outro faz, fala assim, você viu isso? Fala assim, epa, essa é a luz. Entendeu? Agora, com relação à pessoa que não quer frutificar, né? Então, uma das coisas é realmente o comodismo. Não querer sair da sua zona de conforto. Não querer ser mexido.
aquele negócio. Eu já estou tão acostumado com isso que... Acostuma com a dor. Acostuma com a dor. Acostuma com o pecado. Acostuma com o Acostuma com o pecado. É pecado. mais fácil confessar e continuar pecando. A O mente... fruto, ele tem esse frutificar tem esse objetivo, né? De levar a pessoa a uma mudança. Sim, E sim. mudar, normalmente, crescer, Dói. esfola, Dói. dói, não é verdade? Claro que dói. Crescer dói. Por exemplo, meu menino está com 10 anos de idade, daqui a alguns dias ele vai entrar naquela fase que nós vivemos, né? Que é chamado estirão. Doía, era a dor do crescimento físico e espiritualmente assim, né, Eugênio? Sim. Tem uma coisa muito interessante que quando nós crescemos, significa que nós temos que deixar algumas coisas para trás. Nós somos, eu gosto muito dessa ideia, nós somos os seres da perda. Nós precisamos sempre estar perdendo alguma coisa para alcançar outras. Olha, que interessante. Desde o conforto da vida uterina, né, até para a vida que Deus tem para nós fora do ventre, ela é uma transição de perda. Então, normalmente, você vai caminhar para um nível mais alto, mas você vai ter que deixar alguma coisa para trás. E o crescimento é assim. Então, amadurecer significa ter que deixar para trás as coisas de menino. Aí era bom, não era? Paulo colocou sobre isso. Você sabe que... Desculpa eu cortar o teu Fica à raciocínio, vontade. mas eu estava com a Janice, ali perto da igreja, chegando na Bernardo Vasconcelos, tem aquelas quadras ali de society, né, e grama sintética, pessoal. Aí eu estava conversando com a Janice, ali bem, vocês estão preocupados com a conta que tem que pagar amanhã? Os meninos jogando ali, tudo, né, assim, na faixa de 8, 9, 10 anos de idade. Será que eles estão preocupados que tem que cozinhar para almoçar? Não estão preocupados que tem que comprar os alimentos? Não, a gente não se preocupava com nada disso, né? Não tinha essa preocupação, sabia que ia chegar em casa doido de fome, a mãe já preparou a comidinha, ou já tem alguma coisa lá, Era né? só A lá, roupa né? já está lavada. Pode ligar o chuveiro, ficar uma hora lá embaixo, não tem problema, não vai pagar quanto de luz. Mas, É chegar e abrir a geladeira, pronto, acabou, então, entendeu? mas existe essa transição de ter que deixar dessas coisas de menino para se tornar amadurecido. Agora, só uma pergunta aqui para entrar aqui, que é de uma das nossas telespectadoras, que manda aqui um tweet, né? A sua participação veio pelo tweet @Clínica da Alma. Então, também adicione lá o Clínica da Alma no seu hall aí de contatos e eu tenho certeza que você vai ser abençoado ou abençoada com muitas palavras também durante o dia que são postadas ali, né? Eu sou seguido pelo Clínica da Alma e tem sido uma bênção na minha vida. Aqui, a Lígia Brilhante, né? F Brilhante, que ela coloca aqui, ela nos escreve de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Pertinho da minha terra lá. Isso. Lá da casa do Rogério. Aí, gaúcho, Tchê? Eu sou de Porto Alegre. Ela é de Rogério é Pelotas, Tchê Uai. Já. Isso. já é. Diz assim: os frutos do Espírito, como mansidão e domínio próprio, somente se evidenciam com o batismo no Espírito Santo? Aí, ó, a pergunta da Lígia. Posso responder? Pode, fica à vontade. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Entendeu? Assim, profundo isso, né? Brincadeira. Mas assim, não tem nada a ver batismo do Espírito Santo com a questão dos dons relacionados, ou seja, com fruto. Dons é uma coisa, fruto é outra. Então, o fruto, ele procede de um coração, ou seja, que tem a habitação do Espírito Santo de Deus. Né? Não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, já estava falando, um dom gratuito que Deus nos concede como um presente que Ele nos dá. Para quê? O dom de línguas especificamente para edificação própria, não é? E também, quando tem um intérprete da língua, vai edificar o corpo. Né? Mas é muito clara a Bíblia a respeito disso. Agora, o fruto do Espírito, ele é natural de todos aqueles que têm a habitação do Espírito Santo dentro de si. Não é? Aqueles que entregaram sua vida a Cristo e aí decidiram agora viver em novidade de vida. Ou seja, cumprindo as boas novas que o Senhor estabeleceu e Ele planta dentro de nós. Então, a transformação, por isso que a gente sempre fala, que a transformação ela é de dentro para fora.
porque o Espírito de Deus vem habitar dentro de nós e começa a existir agora uma mudança radical, passando pelos nossos pensamentos. Agora, aquelas coisas que a gente achava tão importantes, que eram tão vitais na nossa vida, agora vai dar lugar a um ser sobrenatural que vai habitar dentro de nós e vai começar a mudar o nosso interior, as práticas que a gente achava que era assim, eu não consigo viver sem isso. Agora o Espírito de Deus vai começar a agir e a transformar. E uma das coisas principais que eu vejo, talvez vocês possam acrescentar, para mim é a questão chamada perdão. Para mim isso é tremendo, é sobrenatural. Primeiro que eu vou começar a entender o que Deus fez por mim na cruz do Calvário, onde Ele me perdoou dos meus pecados. E uma vez que eu experimento esse amor sobrenatural, que alguém me amou, se deu na cruz do Calvário, mesmo eu sendo, e tudo que eu fiz na minha vida, pratiquei, das coisas mais absurdas que se vê hoje na realidade, Ele me perdoou de tudo isso, não existe mais condenação por causa disso. Então, eu começo a olhar para as pessoas com outros olhos. E aí, eu me torno uma pessoa passível de perdoar também. Já é um fruto, já é uma qualidade, característica do fruto do Espírito. Perdoar quem me ofendeu. Né? Então, eu vejo que isso é uma realidade tremenda. E aí é distinto da ação dos dons espirituais. Dom espiritual é uma outra coisa que Deus nos concede, Ele nos dá conforme Ele apraz. Agora, o fruto já tem que ser algo natural do cristão. Até porque... Pode falar, Rogério. Uma coisa interessante, Serginho, que a gente precisa diferenciar, fechando aqui com o Rogério, é que os dons, eles não moldam o caráter. E o fruto do Espírito é o resultado de um caráter moldado. Então, é o preparo, de uma certa forma, até para receber dons. Sim. Né? Sim. Porque, por exemplo, seria incoerente, vamos dizer, um pastor que cuida de ovelhas, mas que recebeu o chamado pastoral, né, o dom ali, como descrito em Efésios, mas é aquele cara que não suporta a gente. Como é que faz esse negócio? Fica meio contraditório, né, Rogério? Meio estranho. Isso, meio estranho. Agora aqui, fazer para vocês aqui também uma outra colocação. O fruto do Espírito também, ele nos traz também, nos remete às bem-aventuranças também, de uma certa forma, né? Sim. Quando fala ali da temperança, bem-aventurados os humildes, dos mansos que choram, tem a ver com o Espírito, com o fruto, não tem? Claro. E tudo tem a ver, Claro, sim. elas andam juntas. Até porque esse foi um tema que a gente já abordou aqui, a respeito das bem-aventuranças, mas na realidade age justamente nessa questão do caráter. Porque esse tema, inclusive, das bem-aventuranças, nós dividimos em dois temas, em duas ministrações na nossa escola de restauração, no módulo 3. Por quê? Porque elas trabalham no aspecto da cura a nível de caráter. Curar aquilo que, sermos curados de nós mesmos. É aquilo que o apóstolo Paulo descreve lá em Efésios 4. O tutano. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais. De uma decisão que você mexe com você, com a sua natureza. Então, nós abordamos esse aspecto das bem-aventuranças porque não é simplesmente você ora, sai em nome de Jesus. Não funciona isso. É justamente trabalhar as entranhas do nosso ser, a questão do caráter. O que é ser misericordioso? O que é ser um pacificador? Não é? Enfim, o que é você experimentar essa questão de bem-aventurados que choram, porque vão experimentar o consolo? Choro do quê? Que choro é esse? Então, isso nós abordamos dentro dos módulos, né? E principalmente, especificamente, no módulo 3, que trata justamente da essência, aquilo que a gente espreme, sobrou. O que é isso? Meu caráter, quem eu sou, a minha identidade. É aquilo que é visto quando você está sozinho. Isso, exatamente. Ninguém está vendo, é isso aí. É isso aí.